Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler hoje a partir do verso 7 até o verso 19, uma história conhecida, uma das minhas histórias preferidas na Bíblia, e toda vez que eu me deparo com essa história, com estes personagens, eu percebo quão profundo é o que está escrito aqui, quanta riqueza nós podemos extrair da palavra do Senhor. E que o Espírito Santo nos ajude a sairmos daqui mais uma vez alimentados e dispostos a talvez até mesmo corrigirmos algumas coisas na nossa vida, porque é isso que a palavra faz também. Bom, antes de nós lermos, eu quero dar um panorama geral do que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui em João, no capítulo 4, a partir do verso 7. Eu vou tentar resumir de uma forma mais ou menos assim. O nosso mestre Jesus já estava em pleno exercício ministerial, curando as pessoas e fazendo tantas coisas. De repente ele se viu antes deste capítulo, na verdade ele se viu no meio de muitas pessoas, e também tinha alguns fariseus que faziam algumas perguntas. No fim, a palavra deixa claro que Jesus ele sai dali, ele se retira dali. E quando eu li isso dessa forma, eu já me vi algumas vezes assim. Você já viveu algum momento da sua vida em que você está, talvez, sei lá, no meio de uma fila, ou no meio de uma festa que o som está muito alto, ou você está com vontade de sair dali? Sabe, eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui, não estou conseguindo pensar direito. Eu não sei, eu acho que talvez, com muito cuidado, é um pensamento meu, não é o que está escrito, mas talvez foi isso que Jesus sentiu no momento. Ele saiu dali. A palavra fala que ele, junto dos seus discípulos, ele saiu, e ele passou por uma cidade chamada Samaria. E aí que a coisa acontece, porque ele está viajando com seus discípulos, passa por Samaria, e se eu posso explicar também melhor, Samaria seria aquele lugar que você tenta evitar quando está indo para o caminho da sua casa, se assim eu posso dizer. Os judeus, eles não consideravam muito Samaria. Na verdade, eles achavam os samaritanos um povo inferior. Então esse é o contexto. De repente, Jesus passando por essa cidade, os discípulos se dispersam, porque eles vão atrás de comida. Jesus ele não estava só cansado, mas a palavra fala, e nós vamos ler, que era meio-dia. Ele não estava só cansado, mas ele também estava com sede. E ao meio-dia ele vai até um poço, mas diante desse poço ele percebe que ele não tem nada para retirar água, quando ele avista uma mulher chegando sozinha. Esse é o contexto aqui geral da nossa história, e agora nós vamos para a palavra a partir do verso 7, leia junto comigo. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse assim a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus eles não se dão com os samaritanos. E Jesus replicou-lhe: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela respondeu: Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é muito fundo, onde pois tens essa água viva? És tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse assim a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher se volta para Jesus e diz: vejo que tu és profeta. Esse é o verso 19.
há todo um desenrolar dessa história, mas hoje especialmente eu quero ficar no verso 7 ao verso 19 com você. Eu dei um apelido para essa mensagem aqui, de um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Não sei se você já reparou nos filmes americanos, talvez os mais novos vão entender mais isso. Os filmes americanos, quando eles conseguem eles estão paquerando, quando o menino está paquerando uma menina, ele marca um encontro. O filme americano fala, eu tenho um encontro com ela. E encontro, basicamente, é um casal apaixonado que sai e tem um encontro, tem um passeio, estão paquerando. Se for olhar por essa ótica, há 13 anos atrás eu tive um encontro e hoje eu tenho uma família. Então, se você está solteiro aqui, meu irmão, minha irmã, na presença do Senhor, se você for instruído pelo Senhor e sentir desejo de ter algum encontro com alguma moça santa do Senhor, acredito que o Senhor aprove isso, não é verdade? Que o Senhor aprove isso. Posso ouvir um amém da juventude aí? Isso é verdade. Só que não é esse tipo de encontro que eu estou falando aqui. O encontro com Jesus aqui, ele foi diferente por diversos aspectos. Quantos aqui participam de uma célula, de um G100? Deixa eu ver. Glória a Deus, 99%, né, pastor? O que acontece no começo de um G100? Alguém sabe? Geralmente, o que acontece no começo de um G100, na abertura de um G100? Posso ouvir mais alto aí? O quebra-gelo. Para mim, o que acontece nesse papo aqui, quando Jesus observa essa mulher chegando, Jesus, ele quebra o gelo. Jesus, ele quebra o gelo. Porque pensem comigo, irmãos, os judeus, eles consideravam os samaritanos um povo inferior. Eles eram praticamente inimigos. E de repente essa mulher se vê surpresa porque Jesus fala com ela. Ela se vê surpresa por uma série de fatores. Primeiro, porque era um homem judeu falando com uma mulher. E ela também se vê surpresa porque normalmente, mesmo sendo homem, sendo judeu, ele jamais falaria com ela. Então, sem contar que isso tudo seria até mesmo para a cultura daquela época uma coisa escandalosa. Não era uma coisa natural, não era uma coisa normal. E Jesus, quando fala com essa mulher, ele quebra todas as barreiras que geralmente nós criamos entre as pessoas, nós criamos entre nós mesmos. Se você analisar, as guerras, elas começam geralmente porque um país ele não fala com outro país. As guerras que nós vemos por aí é porque essa religião não fala com essa religião, e por isso eu vou lá e vou derrubar tudo. E Jesus, sendo perfeitamente amoroso na sua primeira ação com uma mulher que não tinha a ver com a sua cultura, ele quebra todas as barreiras com amor. Embora pedindo água, ele se volta e pede água. Uma coisa chocante, mas uma forma de quebrar o gelo, porque nós não podemos esquecer aqui que Jesus, cheio do Espírito Santo, não dava um passo sem o direcionamento do Pai eterno. Tudo que Jesus fazia era com um fim, era para ensinar alguma coisa, era para nos ensinar alguma coisa. De repente vem uma segunda parte nessa história aqui, que eu chamo de o confronto. Esse confronto, ele acontece no versículo 10, se você quiser dar uma olhadinha enquanto eu falo, acontece no versículo 10, porque por mais que essa atitude de Jesus, ela possa parecer radical, e era radical à época, digna até mesmo, ela é tanto digna de espanto para aqueles daquela época, como hoje para nós essa atitude de Jesus, ela é digna de orgulho. Jesus, ele não pede a oportunidade de logo no princípio da conversa com essa mulher, de confrontá-la. E ele faz isso com nobreza, com gentileza, ele faz isso com amor. Porque ele diz assim: se você soubesse quem eu sou, porque a coisa foi rápida, ele pede água, ela fala, ué, como assim? Ele fala, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. E se você bebesse dessa água, você jamais voltaria a ter sede. Jesus ele começou o papo dele com essa mulher. Ele começou a confrontar essa mulher em amor. Ele começou já com as suas palavras
tão profundas, já mostrar para ela que esse encontro que ela estava tendo, ele seria um encontro diferente, e que possivelmente mudaria a vida dessa mulher para todo sempre. Eu tenho para mim que existe um mundo de informações contidas nesta afirmação de Jesus, porque eu fiz uma pergunta uma vez que eu estava compartilhando este texto, e eu vou fazer esta pergunta aqui. Teve uma pessoa que levantou a mão, pastor, você vai ver, uma pessoa levantou a mão, não sei se vai ser a realidade aqui, mas alguém aqui já passou sede, de verdade, sede, tipo um dia inteiro sem tomar água? Como foi isso, meu irmão? Você pode contar sem se comprometer? Foi uma situação extrema? Não foi propositalmente. Proposital, jejum. 3 dias. Quando você voltou, qual foi a sensação? Satisfação? Doeu? Dói, né? Dói. Este meu irmão, glória a Deus, este meu irmão ficou 3 dias sem água porque ele fez um jejum. Uma irmã da comunidade sede, ela ficou um dia inteiro sem água porque ela fez um treinamento na selva. Um dia. Nós vivemos num país que tem muita água. Nós não sabemos o que é passar sede pela escassez de água. Estou errado? Onde Jesus estava conversando com essa mulher era exatamente no meio do deserto, onde o povo sabia conviver com sede real. São muitas coisas que estão contidas nesse texto que nós podemos atentar com cuidado. Mas só que quando Jesus se volta para essa mulher, mesmo falando sobre água, o que ele está realmente querendo dizer é que ele tem para ela algo tão básico e necessário para o espírito dela, quanto é a água para o corpo. Só que ainda assim ela não estava entendendo esse começo de conversa, ela não entendeu esse confronto, mas Jesus já estava falando para ela sobre algo que sem isso, ela não sobreviveria. E essa mulher continuava olhando para o poço, a conversa tinha começado, ela olhando para o poço, ela olhando para Jesus. Tente imaginar, no verso 11 e no verso 12, eu me fiz uma pergunta: o que Jesus está realmente querendo dizer? Porque o papo de Jesus ele é profundo, ele faz a gente ter reflexão, porque esta mulher ela não compreendia a profundidade real do que Jesus estava dizendo, porque Jesus ele não estava falando de algo que poderia apenas salvar a vida dela. Jesus estava falando que a oferta que ele estava fazendo para ela, ele deixou claro isso, era uma oferta que ia satisfazer ela para todo o sempre por dentro. Era uma oferta que iria trazer satisfação real para ela para toda a eternidade. E ainda assim essa mulher não estava entendendo o que Jesus estava falando de princípio. Ele diz assim: minha água, se você obtiver, haverá de se tornar uma fonte de águas que irá jorrar eternamente. Jesus já está explicando para ela que a água que ele oferece mata toda a sede. E aí nós já começamos a ver o tratar de Deus na vida dessa mulher, sem que ainda ela compreenda. Jesus ele quer ensinar para a gente o que realmente, o significado real da palavra satisfação. Quando eu ouço a palavra satisfação, sabe o que eu lembro, meus irmãos? Eu lembro de comida. Tente imaginar a coisa que você mais gosta de comer. Alguém poderia falar qual é a coisa que você mais gosta de comer? Algum corajoso? Corajosa? Já ouvi uma lasanha, que sempre é lasanha, né? Sempre tem a lasanha. Alguém poderia falar a comida que mais gosta? Arroz e feijão. Geralmente quando nós comemos a coisa que nós mais gostamos, feijoada, me deu fome, irmãos, vamos segurar aí, já me deu fome. Geralmente quando nós comemos aquilo que nós mais gostamos, a sensação que nós temos após aquilo é uma sensação de satisfação, né? Estou satisfeito, estou plenamente satisfeito. Jesus ele está querendo fazer a gente entender o real significado do que é satisfação.
Satisfação é muito mais do que a gente matar a nossa sede com água. Satisfação é muito mais do que a gente comer aquilo que a gente gosta. Jesus ele está querendo mostrar para a gente que satisfação não depende de nada externo, depende daquilo que Ele gera em nós internamente. Jesus ele fala de uma alegria sem medida, que não depende de fatores externos, que não depende de riqueza, que não depende dos prazeres desse mundo, e que ficam ainda mais evidentes de como os prazeres externos, aquilo que de forma externa às vezes faz brilhar os nossos olhos, como isso é passageiro. E quando eu leio esta passagem, meus irmãos, e vejo Jesus oferecendo algo que vai alimentar essa mulher no seu interior, dentro de suas carências, dentro de suas necessidades, eu me deparei com uma pergunta super importante que eu fiz a mim, e eu quero jogar ela no seu colo agora. O que realmente faz você feliz? O que realmente deixa você feliz, satisfeito? Talvez a felicidade para você seja algo romântico. Talvez seja aquele casamento tão sonhado das mulheres, né? Mulheres sonham com casamento, homens também. Talvez a definição de felicidade para você, para os mais jovens seja estar perto da sua namorada. Ou para as garotas, estar perto do seu namorado. Talvez a definição de felicidade para você seja aquela promoção no trabalho, seja virar chefe. Não sei, talvez essa seja a definição de satisfação, de felicidade. Ter uma carreira estudantil completa, promissora, uma carreira profissional, né, cargos. Jesus ensina essa mulher e a nós nessa noite que nada que é externo vai satisfazer a real carência do nosso interior, porque nós fomos gerados para o louvor da glória do nosso Deus. Nada substitui o lugar do Senhor em nosso coração. Por isso que a água que Ele oferece, somente a água que Ele oferece, mata toda a sede, meus irmãos. Somente a água que o nosso Deus oferece faz jorrar algo eternamente dentro do nosso interior. Eu percebo que esta palavra de um encontro com Jesus, que mudou os rumos da vida de uma pessoa, e que se você olhar mais adiante na sua Bíblia, e você conhece isso, um encontro com Jesus dessa mulher não só mudou a vida dela para todo sempre, bem como fez com que esta notícia deste encontro dela com Jesus se tornasse famosa, e muitos daí da onde ela morava, da sua localidade, ficaram sabendo disso, e a palavra fala que muitos vieram a conhecer a Jesus por causa da vida dessa mulher. Porque esta palavra exige de nós uma reflexão muito simples. Por que nós fazemos o que fazemos? Parece redundante isso, mas eu vou tentar explicar para você. No primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, o autor ele fala que tudo é vaidade. Você já leu isso? Tudo é vaidade. E por mais dura que seja essa palavra, a nossa busca por alegria, eu venho aqui nessa noite carente da graça do Senhor, mas cheio do temor dEle, para dizer para vocês que a nossa alegria, ela não depende de maneira nenhuma das coisas que acontecerem ao seu redor. Irmãos, vocês estão olhando para uma pessoa que é tremendamente apaixonada pela família dele. Eu tenho na minha filha e na minha esposa talvez a manifestação clara e óbvia do quanto Deus me ama muito. Só que isso não é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu ter uma família é maravilhoso mesmo. Eu amo chegar na minha casa, eu amo tudo isso, só que a minha alegria, ela não pode depender disso. A minha alegria depende do Senhor. A sua alegria vem do Senhor. A sua alegria vem do Senhor.
isso faz a gente olhar para a vida de uma forma diferente. Isso faz a gente ver a vida de uma forma diferente. Porque eu não estou propondo aqui para vocês, talvez para os mais jovens, eu não estou propondo aqui uma vida, deixa a vida me levar. Que os jovens não têm que buscar se aprimorar nos estudos, que nós não temos que procurar um bom emprego. Não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que tudo isso faz sentido porque Ele é o Senhor do nosso coração. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, o que acontece depois, meus irmãos? As demais coisas, elas são acrescentadas à nossa vida. O que Jesus está querendo ensinar aqui, não é que deixa a vida me levar, Ele está querendo mostrar prioridades. Ele em primeiro lugar, sempre. Você pode repetir isso comigo? Jesus em primeiro lugar, sempre. Sendo Jesus a razão da nossa satisfação, do nosso interior, as demais coisas elas são acrescentadas, meus irmãos. Isso não é em passe de mágica, né? Mas é através de uma clareza que nós temos do porquê fazemos o que fazemos. Essa frase de porquê, essa pergunta, por que fazemos o que fazemos, eu aprendi com o pastor Ademar de Campos. Toda vez, pastor Ludovico, que a gente ia ministrar junto, ele fazia aquela rodinha ali da preleção, antes da oração, e ele virava e fazia assim: por que nós estamos fazendo isso? E ele esperava a gente responder. Por que você vai adorar a Deus? Por que você vai cantar essas músicas? Por que você, guitarrista, vai tocar? Por que fazemos o que fazemos? E através dos nossos pastores, e agora muito claro, por causa da palavra de Deus, somos levados a entender que tudo que nós devemos fazer é porque primeiramente o Senhor reina no nosso coração. E o desejo dele é que a gente avance. O desejo dele é que você avance. Por isso ele precisa ser sempre o primeiro. Sempre o primeiro. Só que chega um momento crucial dessa conversa, que eu acho que essa é a parte talvez mais importante para mim e para vocês nessa noite, que nós devemos olhar de uma forma cuidadosa. Do capítulo 15 ao capítulo 19 há uma clareza para esta mulher de quem realmente Jesus é. Ela, em poucas palavras que ela trocou com Jesus, os olhos dela se abrem, o coração dela se abre. Jesus, primeiramente, ele quebra o gelo, como eu falei com vocês. Ele se aproxima daquela mulher, ele se aproxima dela com doces palavras de confronto. Porque ele mesmo sabendo aquilo que nós lemos, ele já sabendo qual era o histórico daquela mulher. Uma mulher que teve muitos homens, uma mulher que era carente. Jesus não se voltou em nenhum momento com um tom acusador para com essa mulher. Imagina se Jesus chegasse: que fogo, hein, irmã? 5. Jesus não fez isso em nenhum momento. Jesus quebrou o gelo, Jesus se aproximou, Jesus pediu água. Ela falou: como que você está falando comigo? Você não pode falar comigo. Ele falou: se soubesse quem sou eu, você que ia pedir água para mim. E Jesus fala: a água que eu tenho para te oferecer vai matar toda a tua sede. O que Jesus está falando? Sabe toda essa tua carência? Sabe toda a sua necessidade de atenção? Talvez seja isso que Jesus estava falando para aquela mulher. Eu tenho algo para te oferecer que é muito maior do que você vem buscando a sua vida inteira. Há algo que nós precisamos atentar. Esta mulher saiu para buscar água meio-dia. Eu não acredito que meio-dia seja um horário, no meio do deserto, seja um horário razoável para alguém buscar água. Eu posso entender talvez que essa mulher já se sentia completamente deslocada das mulheres ali do seu povoado. Porque geralmente, entendo eu, de uma forma lógica, se alguém sai para pegar água, sai para pegar água de manhã. Porque a água você pega para, durante o dia, você usar. E Jesus encontrou essa mulher meio-dia, no meio do sol, talvez com um balde do tamanho do... Muitas coisas que essa história quer nos ensinar, e ela é muito profunda. Jesus, ao olhar para aquela mulher, ele já sabia quais eram as suas reais necessidades. E eu quero lembrar você que Jesus está olhando para você e conhece todas as suas reais necessidades. Jesus conhece o mais profundo do seu coração.
ao se apresentar, quebrar o gelo, confrontar, Jesus ouve dessa mulher: você pode me dar dessa água? Jesus diz assim: vá buscar o seu marido. Jesus era esperto, né? Jesus sacava das coisas. Ela responde assim: eu não tenho marido. E Jesus concorda: você tem razão, já teve 5 maridos, o homem que você vive não é o seu marido. O que Jesus está fazendo aqui? Está querendo envergonhar ela, irmãos? Está querendo expor essa mulher? Jesus está usando a vida dessa mulher para falar com a gente nessa noite, que a nossa satisfação real não depende de nada que é externo. É o Senhor dos céus que gera essa satisfação dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. Essa palavra ela nos leva para dois caminhos. Na verdade, um caminho muito claro, não 2 caminhos, mas um caminho muito claro, que exige reflexão da minha parte e da sua parte nessa noite. E eu quero fazer isso com você em pé. Vamos ficar em pé.